taxa Selic é a taxa básica de juros que todos os bancos irão utilizar para colocar os seus produtos ali, empréstimos, financiamentos e até investimentos. Tudo que for renda fixa se baseia um pouco na taxa Selic. Porém, existem outros pontos que a gente precisa entender, que é o seguinte, eu até coloquei ali nos meus stories, falei sobre um caso, né? Imagina que você tivesse colocado R$100 na poupança em 99, no ano de 99, ali em novembro, mais especificamente, em novembro de 1999. E aí você deixasse esse dinheiro por mais de 20 anos e fosse retirar ele em agosto de 2020. Qual seria o rendimento da poupança? E é nesse exemplo que eu vou provar para vocês por que é tão ruim deixar o dinheiro na poupança. Só que antes de eu te falar exatamente o valor que rendeu, eu preciso te explicar algumas teses, algumas teorias antes, para você entender os motivos de investir em outros lugares. Vou tentar fazer da forma mais simples, mais simples realmente para você entender, tá? Então, se em algum momento eu explicar e você achar que ficou confuso, pode mandar no chat aqui que eu mudo a ideia, mudo o jeito de falar para que você entenda. Beleza? Então quem está aqui no ao vivo tem essa vantagem. Muitos mandaram mensagem para mim, Diego, vai ficar gravado? Eu falei, vai ficar gravado. Mas se acaba não tendo essa interação, não acaba tirando uma dúvida no momento certo. Mas vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam entender. A poupança, ela tem uma regra para definir quanto que ela vai render. Beleza? Antes de entrar na regra, a gente precisa entender um negócio que é a taxa básica de juros que nós temos no nosso país. O que é essa taxa básica? Talvez você já tenha ouvido falar, tá? Ela se chama taxa Selic. Você já ouviu falar na taxa Selic? Se já ouviu falar, comenta sim aqui, ou já ouvi falar, só para eu entender se vocês já ouviram. Ela é muito falada, sempre passa em jornal, a Selic aumentou, a Selic caiu, o Copom aumentou a Selic, aí tem site que coloca, tem perfis de finanças que colocam. Sempre que acontece uma alta ou uma queda, eu também coloco nos meus stories aqui, dou uma explicada o que agora faz sentido, o que não faz. Como é que funciona a taxa Selic? A taxa Selic ela é a taxa básica de juros do nosso país. Por que isso? Porque imagina só, digamos que você queira pegar um dinheiro emprestado lá no Banco Itaú. E aí você vai lá e fala assim, o Banco Itaú fala, beleza, Diego, eu vou te emprestar o dinheiro aqui, só que eu vou te cobrar 6% ao mês. Aí depois eu vou lá no Bradesco, e o Bradesco fala assim, não, eu vou te cobrar 15% ao mês. Aí eu vou num outro lugar, o cara fala assim, não, eu vou te cobrar 2% ao mês. E são, muito variados, assim, valores muito diferentes, né? E aí o que o Banco Central faz? Eles estipulam uma taxa básica, que é a taxa Selic. Olha lá, comentário aqui, ó. Eu já ouvi falar, mas não sei o que é. Perfeito. Então imagina só, taxa Selic é a taxa básica de juros que todos os bancos irão utilizar para colocar os seus produtos ali, empréstimos, financiamentos e até investimentos. Tudo que for renda fixa se baseia um pouco na taxa Selic. Importante vocês saberem, a taxa Selic ela é designada em uma reunião, que é uma reunião do Copom que a gente fala. Essa reunião acontece de 45 em 45 dias. Eles analisam o momento e falam, agora precisa subir, agora precisa cair, agora está um valor legal. Então, por exemplo, nesse momento a taxa Selic hoje está em 13,75. É uma taxa alta, tá? É uma taxa alta, uma taxa que traz oportunidades pra gente, mas que tem que ficar de olho. É uma taxa bem alta, diga-se de passagem. E aí, essa é a taxa que eles estipularam. Vai ter uma reunião, acho que daqui 10 dias, se não me engano, para eles verificarem. A tendência é que a taxa comece a cair, talvez ainda não nesse ano, acho que ainda vai ficar nesse patamar que está agora, mas no ano que vem ela começar a cair novamente, voltar ali para a faixa de 6, 7, 8%. Então imagina o seguinte, taxa Selic, taxa básica de juros, ela é feita por uma reunião a cada 45 dias pelo Copom. É como se fosse uma galera lá do Banco Central que se reúne para ver qual que é o melhor. Primeiro ponto, taxa Selic. Segundo ponto, que vocês também já devem ter ouvido, mas não entendem a sigla, não sabem o que é, às vezes buga a cabeça da galera. CDI. O que é o CDI? O CDI é um índice, beleza? Então é um índice muito utilizado em renda fixa. Quando você vai comprar produtos lá no banco, CDB,
LCI, LCA, produtos que envolvam renda fixa, a maioria deles estão atrelados ao índice CDI. Como é que funciona o CDI, Diego? Muito simples. Taxa Selic hoje, 13,75, beleza? O CDI sempre é 0,1 mais baixo que a Selic. Então, se a Selic é 13,75, o CDI hoje é 13,65, 13,65. Então, essa é a taxa que é realmente utilizada pelos investidores. É a que a gente vai utilizar muito. Isso dá, em média, 1,07% ao mês. Então, para você ter uma ideia de número, tá? Para não ficar só falando só percentual e ficar muito difícil para você, imagina que você invista R$1.000 no banco e você deixa ele um mês lá parado, em alguma coisa que renda o que a taxa Selic rende, o que o CDI está rendendo, tá? R$1.000 vai te retornar R$10 por mês, exatamente 1%, um pouquinho mais ali, talvez R$10,70, um pouquinho mais, tá? Isso é muito interessante. 1% ao mês não é algo tão simples de você conseguir nos investimentos, mas hoje, com a Selic em alta, isso vale a pena. Vou te dar um exemplo. Eu fiz uma consultoria com uma pessoa e ela tinha vendido um imóvel dela e ela tinha um dinheiro, mais ou menos R$150 mil. E ela falou para mim assim: Diego, eu não quero comprar imóvel, porque eu sei que imóvel tenho dor de cabeça, eu vou ter que procurar alguém para alugar, e aí vai quebrar alguma coisa no imóvel, vou ter que repor, pode ser que fique tempo sem ninguém alugar e eu vou estar perdendo dinheiro. E eu gostaria de investir esse dinheiro para receber um dinheiro por mês. O que eu posso fazer? Aí eu analisei o perfil da pessoa, vi o risco que ela queria correr. A gente pensou em um produto que é um produto que paga o que a gente fala de 100% do CDI. 100% do CDI nada mais é que o valor exato do CDI, 13,65, que dá aí pouco mais de 1% ao mês. O que isso quer dizer? A pessoa investiu R$150 mil e todo mês ela recebe R$1.500. Então todo mês ela ganha R$1.500 pelo investimento que ela deixou, que está atrelado ao CDI, à taxa Selic, tudo isso. Beleza?